e confiamos em seu amor, ó Deus. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui e pedimos que o Senhor venha estar com cada um de nós neste momento e que possamos ser, meu Pai, abençoados e capacitados por Ti. Que o Senhor venha abençoar hoje a vida da Fran, meu Pai, capacitá-la, Senhor Jesus, e abençoá-la, pois nós cremos que essa aula, Senhor Jesus, será de muito proveito para nossas vidas, que nós possamos nos encher mais de Ti e que cada um aqui que está, Senhor Jesus, seja impactados pela Tua presença, pela Tua palavra. E aqueles que não puderam participar, que o Senhor venha de encontro com eles, que nas aulas gravadas eles também sintam o que iremos sentir, Senhor. Nós te agradecemos por cada semana, por cada experiência que tem sido maravilhosa em nossas vidas, e nós pedimos que o Senhor venha, meu Pai, tomar direção, e venha nos capacitar e nos abençoar a nós, abençoar o Denis, abençoar sua família, a Ação Curumim, a Escola Atos, que o Senhor venha estar na direção, meu Pai, das nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai, e te engrandecemos. Amém. Vamos lá, Fran, é com você. Bom, graça e paz a todos, uma boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui e poder participar. Como eu disse, não é somente o fato de apresentar, mas é também de aprender, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Amém? Então vamos lá. Como separar as emoções pessoais e trabalho? Nós vivemos num mundo secular. Impossível estarmos no mundo sem fazer parte dele. Nós não nos misturamos com as coisas deste mundo, mas querer falar, mas eu não dependo de nada do mundo secular. Isso é uma inverdade, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter as nossas atividades, o dia a dia nos exige isso. Só que eu, Francilene, consigo ir para o meu trabalho e deixar de ser a Francilene? Ser apenas uma pessoa num aspecto profissional? Será que a gente consegue separar, principalmente nesse ano pandêmico, nesse período pandêmico que nós vivemos, nós tivemos essa questão do home office. E aí nós levamos o trabalho para casa. E como que fica tudo isso? Em que contexto a gente acaba incluindo essas questões? Então, novamente, né, a Carol está me ajudando. Pode passar, Carol. Ó, o que foi que Deus confiou para nós? Né? Lá em Gênesis 1, 28, diz assim, ó, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando Deus deu essa bênção a Adão e Eva, o que ele estava querendo dizer aqui? Ó, dominem. Quando você ouve aquele versículo que fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, naturalmente nós entendemos que é um mandamento e um chamado de Deus, correto? Quando a gente lê esse versículo, muitas vezes ele passa batido. E quando fala que dominem, também é um mandamento. Nós temos que dominar. Nós temos que ser os melhores profissionais. Aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós temos que nos especializarmos e nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que dominar o nosso setor, a nossa área na qual nós somos chamados. Se hoje eu apenas estudo, eu tenho que ser o melhor aluno. Mas eu não tenho uma capacidade de aprendizado igual o outro. Não importa, naquilo que você consegue ser bom, vai, se dedique, seja bom, domine. É um mandamento que o Senhor nos deu. Então, nós somos mordomos das coisas que Deus confiou a nós. E se nós prestarmos atenção aqui fala bem claro, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que movem da terra. Subjuguem a terra. Mas não fala aqui que o domínio do mundo está nas nossas mãos. São as coisas do mundo que é colocado aqui para nós. Então, Deus confiou o mundo, o planeta, nas nossas mãos. Então, essa questão da poluição, dessas coisas, dos recursos mal colocados, da extinção de animais, isso é tudo pecado.
porque nós temos que cuidar, nós temos que fazer o melhor para as coisas de Deus. Então, Deus confiou para nós. Então, pois dele e para ele, por ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, né? Amém? Lá em Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós apenas administramos tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, nós somos chamados para sermos mordomos de Deus. Então, isso é um ponto principal que nós temos que entender. Pode passar, Carol. Como cuidar do que nós recebemos? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, 1, 2, fala assim, ó, portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, Deus nos pede a fidelidade. Nós falamos nos seminários anteriores. O que é fidelidade? É ser firme. Estar firme naquela convicção. Então, eu sou fiel. Deus, ele confiou as coisas desse mundo para cuidarmos, então eu preciso cuidar, porque é para Deus. Tanto que lá em Colossenses 3, 23, 24, fala, ó, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Então, quando nós estamos trabalhando, né, no setor secular, que nós vamos para o trabalho, nós estamos numa organização, estamos exercendo o ministério, ou fazendo qualquer outra atividade, o que isso significa? Que somos os mordomos de Deus, Deus confiou isso em nossas mãos, e nós estamos aqui para fazer de maneira correta, de maneira digna, fiel. Eu estou servindo ao meu patrão, eu estou servindo ao presidente ou qualquer outra autoridade? Não, eu estou servindo ao Senhor, porque tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Nós somos mordomos do Senhor. Amém? Estão entendendo? Quem quiser pode perguntar. Passemos para o próximo. É possível separar as emoções no dia a dia? Porque nós somos seres humanos, dotados de emoções, de vários pensamentos, de vários sentimentos, e no decorrer do dia a dia, nós sofremos efeitos externos, coisas acontecem, coisas estão sempre vindo para tirar a nossa atenção, coisas estão vindo muitas vezes para nos deixar mais entristecidos, coisas acontecem e nos deixam felizes, porque não tem somente emoções negativas, as emoções positivas também manifestam. Aí eu pergunto, será que as emoções positivas podem atrapalhar? Pode. Já ouviram aquele ditado? Quando você está muito feliz, não prometa nada. Quando você estiver triste, também não prometa nada, porque você vai estar envolvido numa emoção que atrapalha a nossa razão, que atrapalha a forma de pensar, que atrapalha a forma de colocar. Então, nós precisamos ter a mente equilibrada. E aí eu sair para o meu trabalho, né? Eu preciso estar com a minha mente centrada, sabendo que eu estou indo para fazer um trabalho para o Senhor. Então eu vou levantar e vou exercer minha atividade profissional no meu mundo, no dia a dia. Isso é servir ao Senhor? Nós vimos que sim. Isso é servir ao Senhor. Eu vou para o meu trabalho, porque lá eu vou mostrar a glória de Deus, porque eu fui chamada para dominar a minha atividade. Então, eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Então, e é possível separar as emoções do dia a dia? Alguns associam o trabalho a desafios estimulantes, criatividade, produtividade, desafios positivos, significado, orgulho das realizações e relacionamentos agradáveis. Porém, tem pessoas que já associam o trabalho como algo fatigante, uma futilidade, uma injustiça, uma falta de alegria e de mal-estar.
Isso tudo tem a ver com o meio que nós somos educados, com o meio que nós somos criados, com as heranças que nós recebemos dos nossos antepassados. Tudo isso influencia. Muitas vezes, quantas pessoas sonharam em ser professoras, em ser astronautas, né? Quando criança, a gente coloca, que a tia fala assim, o que você quer ser quando crescer? E aí você põe um determinado sonho. Puxa, eu queria ser dubladora. O meu sonho era ser dubladora, não fui dubladora. Então, assim, nem todo mundo alcançou aquela profissão que gostaria de ser. Mas nem por isso a pessoa olha hoje para o trabalho que ela tem secular e olha de maneira negativa. Mas, infelizmente, tem pessoas que olham e falam assim, eu não queria estar trabalhando nisso, eu queria ser outra coisa, eu queria estar fazendo outra atividade. Então, a forma como nós absorvemos essa ideia, o que acontece? Ou ela vai me estimular, ou ela vai me desanimar. Então, como eu saio para trabalhar? Como que eu saio para ir exercer a minha profissão? Eu saio estimulada ou eu saio, poxa, que injustiça, eu tenho que fazer isso está me machucando, isso está me penalizando, como algo que fosse penoso mesmo. Isso interfere, mas isso é natural do ser humano. Existe uma fórmula mágica para tirarmos isso? Entendermos que nós somos mordomos e tudo que estamos fazendo para a glória de Deus. Se você entender esse objetivo, que também é um mandamento, você começa a entender que o Senhor, ele vai te usar em qualquer lugar que você estiver. E ele vai te honrar. Amém? Pode passar. Inclusive, até lá em Eclesiastes 2, 17, 26, é bem contraditório essa passagem. Ele começa de uma maneira penosa, mas depois ele também coloca de uma maneira positiva. Aqui, ó. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Ele não via aqui um significado de vida, poder. A gente às vezes fala assim: não é possível que a vida é levantar, pagar boleto e dormir. Né? A gente começa a ter esse pesar do dia a dia, né? Desprezei todas as coisas pelas quais tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Quer dizer, eu trabalho, e os outros que vão herdar, os outros que vão curtir a vida, porque eu trabalhei e deixei uma herança. E quem pode dizer se está sábio, se ele, né, quem for herdar, será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio, olha lá a palavra domínio, contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Então, você começa a ver aqui que ele vai escrevendo de uma maneira penosa, como se o trabalho fosse uma coisa muito ruim. Quer dizer, eu vou trabalhar para os outros viverem. E aí ele continua, que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a sua ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe... Aí, parando aqui, é absurdo. Então, parece que assim, não, então o trabalho é uma coisa muito horrível, mas lembra que eu falei? Depende do meio que você está sendo educado, do meio que a cultura que você está enraizada, como que você tem o seu olhar para as coisas. No entanto, olha o que ele fala mais embaixo. Que proveito para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu?
Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de juntar e armazenar riquezas para esfregá-las com o que agrada. Isso também é inútil, correr atrás do vento. Então, ele coloca aqui, se você não tem um propósito de vida, se você não tem uma visão de vida de que você está fazendo é para o Senhor, você vai carregar aquilo como algo penoso. Agora, quando você entende que vem de Deus a recompensa, você começa a perceber que isso também é uma função, é um mandamento que Deus nos deixou. Estão entendendo? Está confuso? Pode interromper, hein, gente? Pode passar, Carol. O estresse laborativo. O que é estresse, né? Eu acho essa palavra tão comum, né? Ai, tô estressada. Ai, eu tô no estresse que se alguém falar comigo hoje, olha, não quero nem ver. Ah, é melhor que nem olha para mim, né? Tem dia que a gente tá daquele jeito, estressado. Mas o que é estresse, né? O estresse, ó, é a maneira pela qual o seu corpo reage ao perigo de um suposto ou real, um perigo que você imagina que vai acontecer ou um perigo que realmente vai acontecer. Nossa pressão arterial sobe tremendamente e a força dos músculos aumenta. Por quê? Porque nós estamos dispostos a lutar ou a correr. O estresse não é a causa, mas é o efeito. Tem dia, né, que parece que tudo dá errado. Você levanta da cama, já começa, né? O sapato que quebra, não sei o que descola, o computador não liga, você vai andar, cai o celular, parece que dá tudo errado. Agora aí você fala assim, gente, hoje não vai. O que está acontecendo? E o teu corpo começa a enrijecer, a sua pressão arterial começa a subir, tem pessoas que têm pressão alta, acaba, né, refletindo isso no organismo, tem pessoas com pressão baixa, a pressão cai, enfim, acontece uma série de situações corporal, fisicamente mesmo. E você sente de uma maneira muito agressiva, ao ponto de que o teu corpo, como ele entendeu que você reagiu de uma certa maneira, todas as vezes que você passar por uma situação de pressão, o estresse vai se manifestar. Como está escrito aqui, ó, o estresse não é a causa, mas é o efeito da pressão que você vem sofrendo. Essa emoção que invade a mente e ela desestabiliza, e aí o seu corpo reage. Pode passar, Carol. Como, então, separar essas emoções? Tem aqui, ó, Fred Smith, ele oferece aos líderes que precisam administrar as tensões do dia a dia essa valiosa orientação. O primeiro passo em direção ao estresse saudável, é possível ter estresse saudável? É possível, porque o estresse saudável, ele vem de uma maneira que ele te motiva a agir positivamente. Então, o estresse saudável é definir o quê? O problema. Nossa, parece ser tão simples. Mas quando tudo começa a virar um caos, muitas vezes a gente não enxerga aonde está o problema. E aí, o que ele fala aqui? Ó, a primeira direção é definir o problema. E a melhor definição do problema que eu já ouvi é que o problema é algo com o que eu posso fazer com alguma coisa. O problema é algo palpável. Então, se eu consigo definir que eu tenho uma situação e que eu consigo manipulá-la, isso é um problema. Aí, vamos lá. Ó, se eu não posso fazer nada, é um fato da minha vida. E preciso reconhecer constantemente os fatos da vida, aceitá-los, conviver com eles, mas não devo considerá-los problemas. Não posso resolver coisas que não podem ser resolvidas. Por isso, não gasto tempo pensando nelas. Tem um ditado popular bem antigo, que o que não tem remédio,
remediado está. Exatamente isso. Aquilo que eu não tenho como mudar é um fato da vida. Não tem jeito, isso não vai mudar. Então, você não vai usar isso como problema para você, porque é uma condição. Vai ter que aceitar que é assim e ponto. Não vai mudar. Poxa, eu perdi tal pessoa. Poxa, eu perdi tal coisa. Não tem como mudar? Não tem como mudar. É um fato da vida. Aconteceu uma situação na sua vida, nós temos que aceitar essa mudança na vida. Nós somos pessoas difíceis de aceitar mudanças. Tem pessoas que falam assim, imagina, pode acontecer. Não, 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 não. Quando acontece uma mudança de estrutura na vida, todos nós ficamos abalados, porque muda, mexe na estrutura, abala. Então, se eu entender que fato da vida é uma situação que eu tenho que aceitar, eu já eliminei metade da situação. Agora, aquilo que eu posso trabalhar, aquilo que eu posso manipular, aquilo que eu posso mexer, isso é um problema. Então, eu já eliminei aí uma carga grande da vida aí, né? Então, passa aí, Carol. Então, vamos lá. Portanto, fatos da vida. Quem vai resolver? Deus. Deus resolve os fatos da vida. Agora, problemas. Eu vou estabelecer prioridades nos problemas, prioridades nas emergências. Ah, mas está tudo caindo aos pedaços, está tudo um caos. Mesmo sendo tudo um caos, ainda assim eu consigo eleger as prioridades. Se chegar uma pessoa totalmente machucada de um acidente, num hospital e numa emergência, primeira coisa que eles vão analisar, aonde está o problema vital para salvar aquela vida. O restante eles vão corrigindo conforme a lista de prioridades. E a vida é assim. Virou tudo um caos de repente. Opa, vamos analisar qual é o mais importante que pode trazer um problema muito grande. É esse. Depois esse. Ah, mas é que a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. Deus fez o mundo em 6 dias, certo? A gente não resolve um problema de uma vez, não. A gente vai passo a passo, um por um. É isso que nós temos que entender. Estabelecer prioridades, fazer um planejamento. Senão, nós vamos misturar e nada será resolvido. Pode passar, Carol. Sabe aquela história? Cada um com seus problemas? Pois é, cada um com seus problemas. Fato da vida, eu deixo com Deus. E os meus problemas, cada um eu vou resolver. Aí eu tenho um exemplo de Débora, né, na palavra de Deus. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira, em outras versões está palmeira, tá? A palmeira de Débora ou a tamareira de Débora, entre Ramar e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Veja bem, eu gosto muito dessa passagem de Débora, principalmente esse versículo, porque ele pontua muito bem. Débora não atendia ninguém na casa dela. Ela tinha uma palmeira, né? Tinha um lugar específico para atender. Veja que ela preservava o ambiente da casa. Ela separava as situações. Então, o problema que eu tenho no meu trabalho, fica no meu trabalho. Problema que eu tenho em casa, fica em casa. Eu não levo o problema para o trabalho e nem o problema do trabalho para minha casa. Porque senão eu vou misturar tudo. Lembra? Cada um com seus problemas. Ah, mas eu não posso desabafar? Pode, mas tem que ter um lugar certo para isso. Tem um horário certo para isso.
Você tem, talvez, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, ou sua mãe, os seus irmãos. Separe um momento para desabafar, mas não venha com aquela raiva, com aquela ira do trabalho e descarregue em casa, porque ninguém em casa tem culpa. E nem quem está chegando de fora. Às vezes a pessoa trabalha dentro de casa, né? As pessoas que são do lar, trabalha dentro de casa. E é trabalho, viu, gente? Não é desmerecer, não. Isso também é trabalho. E a pessoa trabalha dentro de casa, ela está cansada, ela está estressada por uma situação que aconteceu. E aí ela acaba descarregando na pessoa que vem de fora. No entanto, nós temos que ter esse momento. Débora, ela tinha a casa dela, ela era esposa, mas ela ia atender as pessoas para responder as questões dela. E quando nós ouvimos alguém vir falar com algum problema, trazer alguma situação, você não pode absorver o problema da pessoa. A gente escuta muito falar assim, nós temos que ter empatia. O que é ter empatia? É entender a dor do outro. Exatamente, eu preciso entender a dor do outro, porém eu não posso absorver a dor do outro. Aquele versículo que fala assim, ó, há amigos mais chegados que irmãos. O irmão de sangue, uma pessoa de sangue, quando a gente vai falar, normalmente, isso pela regra, eu sei que existem exceções, tá? Normalmente, quando a gente vai falar para alguém de sangue, algo que aconteceu conosco, a pessoa se inflama na mesma hora, da mesma dor que a pessoa tem. Por quê? Porque é o sangue. Quando a gente desabafa com um amigo que não tem o mesmo sangue, o que acontece? Ele passa a entender racionalmente melhor o problema. Então, por isso que há amigos mais chegados que irmãos, e nós precisamos disso, dessas pessoas, para poder a gente compartilhar. Então, quando Débora ia para o local atender as pessoas, ela não absorvia a dor das pessoas. E nem podemos, porque ela tem que estar bem para dar suporte às pessoas. E ela não atendia na casa dela. Ela tinha um local específico. Então, se eu vou ao trabalho e tem pessoas trazendo problema, eu vou ouvir, não vou absorver e vou dar a direção. Em casa, eu posso ir aí na sua casa, porque eu preciso desabafar? Separe um lugar específico. Proteja a sua casa. Proteja seu ambiente. Mas eu sou missionária em campo e eu só tenho a minha casa. Muda a poltrona de lugar, faz alguma coisa diferente, mas não deixe o seu aconchego de casa ser violado. Isso nós temos que preservar, porque ali a nossa casa é o nosso amparo, é onde eu vou ter todo o meu descanso, é onde eu vou colocar todos os meus pensamentos em dia. Então, eu vou receber alguém em casa, fazer o meu trabalho missionário em casa, tudo bem, mas tenta montar um ambiente diferente do seu que você está no seu dia a dia. Estão entendendo? No mesma coisa no ambiente de trabalho. Você lida com questões de conflitos, porque o trabalho assim exige. É alguém que acaba te dando uma má resposta, é alguém falando mal, e aí o estresse vem, porque é uma ameaça, aquilo já começa a te dar uma agonia. Respira, tenha calma, e não tome decisões baseadas em emoções, porque ela vai te levar a uma decisão errada. Isso eu tenho certeza absoluta. Qualquer decisão baseada em emoção é uma decisão errada. Mas deu certo, mas foi uma decisão errada. Porque ela não pode ser tomada por emoção. Separar os ambientes, ou seja, trabalho, ministério, vida pessoal, cada qual no seu limite. O espaço é de extremamente importância para a saúde emocional. Saber colocar e respeitar limites é uma bênção.
Até o mar tem limites. Eu amo essa frase. Já viu que o mar tem o limite dele? Até o mar tem limites. E o dia que ele passa dos limites, causa um estrago terrível. Então, quando você começar a viver uma situação de estresse, respire e fala, não, até o mar tem limites, eu tenho limites, vou ficar aqui, senão o tsunami vai acontecer. Volta, volta, volta. Respira e vai com calma. Não tome. Levanta, vai tomar uma água. Não precisa dar a resposta naquele dia. Quantas e quantas vezes pessoas chegavam em mim, falavam coisas e perguntava, e vinha 3, 4, 5 querendo resposta, eu ia embora sem dar a resposta naquele dia. Por quê? Porque eu estava tomada já pela emoção. Eu começava a ouvir a pessoa, eu absorvia a dor da pessoa. Quando eu percebia isso, eu já levantava o alerta. Não é hora de responder. Às vezes, até a minha resposta podia coincidir naquele momento, mas não seria baseado numa emoção, e sim na razão. Pode passar, Carol. Lá em Filipenses 4, do 4 ao 9, nos fala assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse capítulo, no início dele, mostra um conflito entre duas irmãs. E ele pede ajuda para pessoas próximas para interceder ali. Muitas vezes a gente acha que nós temos que ter a capacidade de resolver o problema e o conflito imediatamente. E muitas vezes a nossa função é essa. Por exemplo, eu sou administradora de conflitos. Eu vivo trabalhando com conflitos todos os dias. 5, 6 pessoas vêm e eu tenho que trabalhar e administrar isso daí. Por isso eu tenho que estar na minha melhor capacidade de intelecto, sem os meus problemas de casa, no meu trabalho, para que não venha interferir. Porque senão, novamente, vou tomar uma decisão errada. E não podemos ter aquele orgulho de achar assim, poxa, eu fui contratada para isso, mas eu não sei a resposta. Vamos pedir ajuda. Isso também é importante. O apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo, ele pede ajuda para que o conflito seja resolvido. E ele coloca aqui, vamos nos alegrar. Então, quando você sai para trabalhar, você está indo fazer a obra de Deus, lembra? Domine a sua área. Você está indo cumprir o mandamento do Senhor. Você vai estar trabalhando para o seu patrão? Não, você está trabalhando para Deus. Porque ali é a honra e glória para Deus. Chega lá, você vai fazer o seu trabalho. Ah, mas eu estou muito entristecido com o que aconteceu dentro de casa. Ok, tudo bem você está triste, mas não deixe essa emoção influenciar no seu trabalho. Opa, cheguei em casa, nossa, foi um dia terrível, chegaram lá, brigaram comigo e me acusaram e colocaram uma situação. Não é hora. Olha, família, eu estou aqui. Vamos relaxar. Por quê? Até porque o problema está lá no trabalho, não é de madrugada que você vai resolver o teu problema. Não é em casa que você vai resolver o teu problema. Você vai voltar no dia seguinte, depois de respirar, você vai analisar a situação que aconteceu. Se você não é capaz daquela situação, não envergonhe, peça ajuda. Eu não sei por que todo mundo tem essa dificuldade em pedir ajuda.
o ser humano é muito complicado nesse aspecto, né? Parece que está deixando parecer, mas as pessoas vão achar que eu não sei fazer, sabe fazer. Mas não somos robô, nós não somos uma máquina. Nós estamos aqui para acertar e errar, é assim mesmo. Amém? Pode passar. E aí, defina as perspectivas, né? Quando nós definimos as prioridades, lembra aquela questão dos problemas? Que eu preciso colocar as prioridades? Quando eu faço um planejamento e eu sento, é sentar, gente, é sentar, pegar um papelzinho, uma caneta e colocar. Quais são os problemas? Lembrando que problema é aquilo que eu posso resolver. Aquilo que eu não posso resolver é fato da vida e é milagre para Deus, tá? Então, aquilo que eu posso resolver, vou colocar no papel. Preciso fazer isso, preciso resolver isso, preciso... Planejamento. Escreve, visualiza. Porque na hora que você faz isso, aquilo que parecia um monstro vai diminuir, vai se transformar no tamanho de um papel. Literalmente. E aí você vai enxergar e vai falar assim, tá, dentro daqui, o que eu consigo fazer? Qual que é o mais importante dentro dessas prioridades? E vai fazendo uma a uma. Quando o povo estava no deserto, caminhando, era um maná de cada dia. E nós estamos vivendo esses dias de novo. Opa, quando lá na organização mesmo, eu chegava lá, pessoal, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, calma, vamos esperar o maná de hoje. O maná caía, amém. Eu falava, obrigado, Senhor, o maná de hoje já caiu, amanhã vai ter outro. E é isso. Deus dá o maná de cada dia, que a gente quer resolver tudo num dia só. Então, seja amável. Por mais que você esteja machucado, por mais que você... O estresse, a raiva, ele potencializa todas as coisas. Então, deixa o amor dominar. Domínio próprio, né? A Adriana falou isso semana passada. Nós temos que ter o domínio próprio. Dominar. Então, seja amável. Confia em Deus, o maná vai cair. Deus vai dar o escape. Deus tem o caminho no meio da tormenta. Lembre-se sempre disso. É que às vezes a gente conhece um caminho só, mas Deus conhece todos. Aquele homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos, esperando as águas se movimentarem, para que ele pudesse ser curado, ele só conhecia uma forma de ser curado, que era entrando primeiramente na água. O que aconteceu? Jesus chegou e deu outra solução, levanta e anda. Estão entendendo? A resposta vem. Deus manda. Deus mostra. E viva de maneira ética. Não é porque todo mundo faz que vai se tornar uma coisa legal. Não é porque ninguém faz que eu vou deixar de fazer. Se a palavra de Deus deu a direção, esse é o caminho. A palavra de Deus não muda, os princípios não mudam. Isso é uma questão do Espírito Santo, que nós temos o fruto do Espírito e nós vamos desenvolvendo isso dentro de nós. E lá, ó, peça ajuda sempre que precisar. Isso não é vergonhoso, isso é ser sábio. Pode passar, Carol. Olha essa imagem, eu achei ela muito interessante, ó. Tá bem escrito aí, ó. Sua mente tem a imensa habilidade de ordenar o caos. Você vê que tá tudo embaralhado, mas a gente consegue ler. Tem até um outro que eles escrevem letras e números e você consegue ler. Seu cérebro consegue entender a mensagem. Isso é só um exemplo. Mas quando tudo está um caos na nossa vida, a nossa mente tem a capacidade de ordenar. É que a gente é tomado pela emoção e a emoção acaba deixando que a gente atrapalhe que a gente não veja. E tá aqui, ó. A gente consegue enxergar.
Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio emocional. Pode passar, Carol. Deus é especialista em transformar o caos, né? Lá em Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus, a terra era sem forma, vazia. Veja, era um caos. E Deus transformou tudo novo. E lá em Isaías fala, pois vejam, criarei novos céus, nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais, e jamais virão à mente. Então, quer dizer, tudo novo. Deus tem essa capacidade. Por isso, estabeleça suas prioridades, estabeleça tudo que é mais importante e apresente a Deus, peça sabedoria. Você vai conseguir organizar esse caos. Cada um no seu tempo. A hora de trabalhar é a hora de trabalhar, foque nos problemas do trabalho. A hora de estar em casa, foque nos problemas de casa. Ministerial, entre outros. Aí vai da situação de cada um. Pode passar, Carol. Quando a gente vê, essa frase aqui está muito sendo compartilhada ultimamente. O mundo diz, não, você é forte, só está cansado. E, de fato, a vida, a gente está se sentindo uma canseira. Esse período da pandemia trouxe isso, como eu falei, muita gente está trabalhando home office, então está levando o trabalho para casa. Só que você precisa separar o ambiente, o seu limite, para que isso não aconteça. Esse cansaço, esse desgaste todo, a humanidade em si, o planeta está sentindo esse desgaste. Só que aí está todo mundo assim, não, fica tranquilo, você é forte, só está cansado. Mas a palavra de Deus vem? Pode ir aí, Carol. Olha lá, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Essa é a diferença de nós para as pessoas desse mundo. Porque nós entendemos que nós temos o Espírito Santo e ele, através do fruto do Espírito, ele trabalha em nós e aí a gente consegue se levantar, a gente consegue se erguer. Então, cuidado com a sua emoção, cuidado com o que você tem colocado, cuidado a forma como você está trabalhando, cuidado como você está tratando a sua família. Cada um com seus problemas, no seu tempo, e creia, Deus vai dar a direção, Deus vai resolver. E aí eu quero dar um testemunho sobre essa questão de ansiedade. Vocês já ouviram falar da mulher do fluxo de sangue, que é na Bíblia, em que ela foi até Jesus, ela tocou e a hemorragia dela cessou. Então, eu vos apresento uma pessoa que era de fluxo de sangue contínuo. Passei por mais de 20 anos tendo hemorragia, e nenhum médico descobria a causa dos meus problemas. Então, até então, eu tinha um problema. Eu tinha que descobrir qual era a causa dessa origem dessa hemorragia. E nenhum médico descobriu. Nenhum. Até que eu passei por um profissional, e o profissional, nos exames, diagnosticou e me considerava hemofílica. Para quem não sabe, hemofílico é aquela pessoa que não tem coagulação sanguínea. Se cortar, vai sangrando até a morte. Então, eu tinha essa condição. Ao perguntar para o médico, eu falei para ele assim, doutor, em que lugar que eu encontro o tratamento? Aí ele virou para mim e falou assim, de uma maneira super amável, ele falou, olha, tem tratamento para ter olho verde? Eu falei, não. Ele falou, pois é, você não tem tratamento, o teu problema é um cromossomo, você nasceu com um cromossomo errado. E ele desenhou, né, aquele negócio de mutação genética, mas na minha cabeça eu visualizava um monte de fio, sabe, assim, a minha fiação tem alguma coisa, eu lembro que eu pedi oração para o meu pastor, porque eu fiquei realmente um caos, foi horrível ouvir, porque ele falou assim para mim, olha, você cuidado, porque se você sair aqui na rua e o carro te pegar, você vai sangrar até a morte, você não tem como cicatrizar.
E eu entrei em pânico, né? E aí eu recebi a oração do meu pastor. No mesmo momento, eu acalmei. Eu senti aquela paz, que é a paz que excede todo entendimento. Fui tomada daquela paz. E eu ajoelhei na minha casa e eu pedi para Deus, e foi a única coisa que eu via, que era aqueles monte de fiozinho. E eu falava assim: Deus, o Senhor sabe aonde está meu fio desencapado. Eu não sabia como orar. Eu orei desse jeito, falei: Deus, o Senhor sabe onde está meu fiozinho desencapado. Encapa ele para mim. Veja, é um fato da vida, porque eu já não podia fazer mais nada. Aquele problema eu identifiquei como um fato da vida e eu coloquei nas mãos do Senhor. E ali eu descansei. Passei para uma segunda fase, fui para o Hospital das Clínicas e eles queriam saber que tipo de grau de hemofilia que eu tinha. E eu fiz os exames e o HC entrou em greve. Ficou 3 meses meu exame retido no HC. Eu ligava todos os dias perguntando: e aí, já saiu de greve? Eu queria saber o resultado. Só que nesse período de 3 meses que o senhor veio trabalhando comigo, a minha hemorragia cessou, coisa que nunca tinha acontecido. A hemorragia cessou, parou. E eu já comecei a sentir: opa, meu fio foi encapado. Dentro de mim já manifestava essa alegria. E aí, passados 3 meses que eu consegui pegar o exame, que o HC voltou de greve, eu levei até a médica e ela olhou todos os meus exames, foi um livro de exame praticamente, ela olhou, ela olhava, ela voltava, olhava, voltava, e ela falou: olha, eu não sei nem como te falar isso, mas eu vou te falar, você não tem nada. Então, meu exame anterior comprova, e a minha condição de vida comprova, e eu recebi essa cura milagrosamente, que se tornou um fato da vida. Então, eu coloquei nas mãos de Deus, e Deus me deu de presente, e eu fui curada milagrosamente, e graças a Deus estou aqui. Então, Deus abençoe vocês, estou aberta aí a perguntas, se alguma coisa não ficou tão esclarecida, fique à vontade. Pode falar, Adri. Ô, Fran, quando você começou aí no começo falando sobre a gente separar um pouquinho, né, da nossas emoções no nosso trabalho, em casa, é algo assim que a gente precisa trabalhar muito, né, porque queira ou não, eu costumo dizer que nós mesmos deixamos chegar a um ponto de ser a última gota, né, é assim, às vezes que a gente vai se inflando, até quando dá a última gota, a gente se explode, aí joga tudo para cima, aí nem trabalho, nem casa, nem relacionamento, nem nada, a gente consegue descontrolar tudo e não conseguir ter o controle depois, né? Então, o problema que seria de uma forma acaba tomando uma proporção tão grande, ficando pior, aí a gente fica de uma forma que ou a gente acaba desistindo de tudo mesmo, porque a gente deixou chegar aquele fato, ou a gente para, não, peraí, né? Hoje aconteceu isso no meu trabalho, né? Então, hoje eu estava muito zen, uma moça estava muito estressada, e eu falei: nossa, olha, hoje eu não estou afim. Aí eu só escutei, e falei assim: não, eu tenho que deixar aqui essa carga aqui para chegar em casa e nem lembrar o que aconteceu, porque amanhã pode acontecer isso, depois, aí pode chegar no meu final de semana, eu já estiver cheia de tudo aquilo que eu venho carregando. E realmente foi como você falou mesmo, a gente, cada dia, né? Vamos dizer, cada dia tem o seu mal, então, um dia de cada vez, assim, se orientando, para que a gente não chegue numa proporção que vai fazer mal para nós mesmos, né? Não vai ser para o próximo que está fazendo algo conosco, é para nós mesmos. Então, é interessante a gente ter esse autocontrole aí. O que não é fácil, né, Adri? Não é fácil porque às vezes vem, machuca, vem e coloca às vezes a nossa fé, né, em xeque. Ah, mas você não é cristão?
Ah, mas você não é isso? Então, assim, muitas vezes a gente tem que segurar, né? Às vezes uma palavra para não sair de uma maneira totalmente errada. Ter esse controle não quer dizer que nós vamos acertar 100%, mas errar o mínimo possível. Isso é importante, porque uma palavra, ela não volta vazia. E depois de a palavra lançada, ela não retorna. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente, né, diz, com aquilo que a gente acaba fazendo. Mas se você, o que você fez é isso aí. O problema vai ficar aqui, vou para casa, porque senão vai ser mais um problema, né? Às vezes a gente lembra lá de Penina e de Ana. Quando um fala assim, Penina atormentava a Ana o tempo todo. E Ana, né, por sua vez, era machucada, porque ela queria ter um filho, dar um filho, e aí ela ia lá orar e Deus fez o milagre. Se você olhar lá atrás, antes mesmo de Ana ter o filho, quem tinha mais problema? Penina ou era Ana? Penina era uma menina muito complicada, ela não se amava, ela tinha mais problema do que Ana. E Ana, você vê, Ana resolveu e Penina não, ela vai continuar amarga ainda mais para frente se ela não, né, se ela não tiver tido uma mudança de vida. Então, muitas vezes, assim, a pessoa chega para você para te atormentar, você pode ter certeza que ela tem mais problema que você. Mais alguém? Gente, fica à vontade. Então, Deus abençoe a todos e eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Dri, com você. Ah, Fran, muito obrigada, viu? Deus abençoe por você estar aqui nessa causa conosco, e você está doando esse tempo tão precioso para nós, que possamos absorver tudo isso que a gente vem aprendendo toda semana e que a gente possa ter um estilo de vida diferente, né? Não deixar com que essas coisas venham nos frustrar, venham nos tirar da direção de que Deus quer que a gente esteja. E também quero agradecer a todos que estão aqui, que estão aí com a gente toda semana. Nós estamos na quinta semana, semana que vem já é sexta semana, né? É nosso último seminário. Mas que a gente continue, pessoal, estando aí na escola Atos, que a gente, todas as oportunidades que eles nos passarem, que a gente possa estar engajado nisso, aprender mais, porque tudo que a gente aprende, né? Tudo que é conhecimento é valioso na nossa vida. Então, que a gente venha estar aí, firme e forte. E, ô, Fran, gente, ninguém quer falar nada mesmo, né? Tá todo mundo quietinho. Bom, ninguém. Então, Fran, ora por nós aí, para a gente encerrar, por favor. Vamos lá. Senhor Deus, Pai, agradecemos, ó Deus, a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor deste, ó Deus, no dia de hoje. Que o Senhor possa visitar cada vida, ó Pai, que está nesse momento, absorvendo tudo aquilo que foi falado sobre a separação das emoções. Sabemos, ó Deus, que os dias não têm sido fáceis. Sabemos também, ó Pai, que muitas vezes a gente não consegue romper algumas coisas no nosso dia a dia. Mas o Senhor é a nossa força, é a nossa luz, é a nossa proteção. O Senhor é a rocha eterna. Por isso eu te peço, ó Deus, que nesse momento o Senhor visita cada coração. Renove a mente, ó Deus, e abra os olhos para que eles possam ver o teu poder, o teu agir, sabendo que o Senhor está do lado a cada dia, sabendo que o Senhor não vai abandonar e que o Senhor sempre tem o caminho no meio da tormenta. Meu Deus, que cada um, que cada família, Pai, hoje aqui representada por essas vidas, sejam alcançadas pelo Senhor e que o Senhor visite a cada uma em nome de Jesus. Pai, agradecemos por tudo, fica conosco para todo sempre, e assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tenham uma ótima noite e um resto de semana aí abençoado. Denis, quer falar alguma coisa?